tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, número 4 da versão 2012, e hoje eu estou numa satisfação muito grande porque vamos conversar sobre a Fundação Zoobotânica. O nosso programa Ecologia e Cidadania, além da TV Ponto Terra, que é uma TV via web, é transmitido também pela TV comunitária, a TVC BH, canal 6 pela NET, canal 13 pela Oi. Toda sexta-feira, 21h30, todos sábados, às 11h30. Programa Ecologia e Cidadania, hoje aqui no Fundação Zoobotânica, principalmente no aquário da Prefeitura de Belo Horizonte, e vamos conversar com o presidente da Fundação Zoobotânica, o economista Evandro Xavier. Evandro Xavier, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença no nosso programa Ecologia e Cidadania na TV Ponto Terra. Uma alegria estar aqui com você, desse importante instrumento de conscientização da luta ambiental. Vamos começar traduzindo. Fundação Zoobotânica, zoô de zoológico. Fala pra gente da parte de zoológico da Fundação Zoobotânica. Olha, nós somos uma simbiose em ações de defesa da fauna e da flora. É impossível você separar a defesa do meio ambiente da botânica. E nós hoje, na área da zoologia, nós temos em torno de 3.000 animais, entre répteis, aves, anfíbios, mamíferos, peixes, e aproximadamente 300 espécies dos 5 continentes. Nós temos aqui animais oriundos da África, da Ásia e principalmente da biodiversidade brasileira. O que mais nos estimula é a defesa e o estudo da riqueza da fauna do nosso país. Na questão da zoologia, na questão do nosso zoológico, nós temos uma notícia triste nossa, porque a cidade de Belo Horizonte, nós perdemos o Idi Amin. Um pouquinho da história e da morte do Idi Amin. Bom, o gorila Idi é um animal que chegou ao Brasil em 1975. Ele veio da França e ele ficou conosco aproximadamente 39 anos. Os gorilas vivem em cativeiro em torno de 40 anos, então ele teve uma certa longevidade aqui conosco. Já na natureza eles vivem apenas 30 anos, isso é importante que seja dito. E foi uma perda muito sentida por todos nós. Foi um animal que cumpriu o seu papel, um símbolo da cidade de Belo Horizonte, e ele, sem sombra de dúvidas, ele fez parte do imaginário de toda a população. É uma perda lamentável, mas isso faz parte da dinâmica de todo o zoológico. Onde foram os restos mortais do gorila Idi Amin? Bom, e ele vai continuar com o papel de educador, de sensibilização. Então ele foi, o corpo foi encaminhado para o Museu de Ciências Naturais da PUC, né? Lá ele vai ser taxidermizado e ficará em exposição. Eu queria agora fazer uma pergunta para você, telespectador. Você já visitou o aquário da Prefeitura de Belo Horizonte, a Fundação Zoobotânica, ou o Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica? Visite, faça parte da cidade de Belo Horizonte. Agora, Evandro, vamos para o outro lado, o lado da flora. Jardim Botânico, que muita gente não sabe, na verdade, até que está aqui na Fundação Zoobotânica. Nós temos assim como na zoologia a gente se preocupa com elementos de todo o mundo, mas na parte da botânica nós trabalhamos basicamente a riqueza da biodiversidade mineira, os nossos biomas, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado. Então nós temos estufas, né, que remetem a esses biomas. Além disso, a gente tem uma estufa muito famosa de evolução, onde a gente explica toda a origem da vida no planeta. A área da botânica também possui um grande viveiro de produção de mudas. Nós temos hoje aproximadamente 200.000 mudas que são utilizadas, Ronaldo Vasconcelos, na arborização da cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um projeto inovador, ousado, de substituição das árvores que estão nos logradouros principalmente, e nós colaboramos com isso, com essa ousadia do prefeito Márcio Lacerda em transformar a nossa cidade numa cidade cada vez mais verde. Eu queria lembrar, sem querer ser professor, embora sendo professor, é que a árvore é um indivíduo arbóreo, como nós. Cresce, muda, enrijece, fortalece, embeleza, mas depois morre. E essas árvores precisam ser substituídas. Então esse trabalho da parte botânica, da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, tem que ter o nosso reconhecimento público. Nós estamos aqui no aquário da Prefeitura de Belo Horizonte, Peixes do Rio São Francisco. A TV Ponto Terra fez uma visita, nós fizemos uma visita,
Lugar maravilhoso, Evandro. Fala um pouquinho para nós da história e do contexto de hoje do aquário da Prefeitura de Belo Horizonte. Ronaldo, a história a gente tem que registrar que esse aquário tem um pouquinho do seu DNA. Quero deixar isso claro, porque você, quando vice-prefeito da capital mineira, quando secretário municipal de meio ambiente, quando o projeto ainda era muito embrionário, eu tive a alegria de ter a sua companhia em várias missões. Nós estivemos em Brasília com a ministra Marina Silva, quando na época nós trabalhávamos a assinatura de um convênio para edificar esse prédio. E sejamos justos com a ministra Marina, né? Ela efetivamente deu uma colaboração, quer dizer, o Ministério ajudou no começo da obra. Né? Ela e o Zé Carlos Carvalho também, que chegou, que foi ministro também de meio ambiente. E eu estive com você na Codevasf, em Montes Claros, também em Brasília, quando a Codevasf nos auxiliou no povoamento dos tanques. Então, a história desse aquário é uma história de muita parceria, né, de pessoas sensíveis, né, que entenderam que não tinha sentido a cidade de Belo Horizonte, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, as águas da Lagoa da Pampulha desaguam no Córrego do Onça, desaguam no Rio das Velhas, desaguam no Velho Chico, e nós tínhamos que aqui homenagear esse grande patrimônio nacional que é o Rio da Integração Nacional. Na verdade, nós estamos aqui, fizemos uma visita e vimos aí uma série de peixes. Quantidade de peixes e por que, Evandro, da tal da quarentena de peixes quando a gente traz eles lá de Três Marias para cá? Explica para nós. O Rio São Francisco tem 2.800 quilômetros. A equipe de técnicos da Fundação Zoobotânica já viajou mais de 1.300 quilômetros, indo e voltando a vários pontos do rio. Nós fizemos a coleta científica de alguns peixes, né? Principalmente no início, para a gente poder montar o nosso plantel. E quando o peixe chega aqui, ele vai para uma área de quarentena, onde ele passa por uma série de observações para evitar que ele traga alguma doença para os peixes que já estão conosco. Daí a gente tem um corpo técnico formado por biólogos, veterinários, que monitoram esses peixes. Nós temos hoje aqui, na Fundação Zoobotânica, mais de 1.200 peixes de 50 espécies. Nós temos aqui peixes que são endêmicos, que só ocorrem no Rio São Francisco, peixes que são raros, né? E principalmente peixes que têm uma importância biológica. Nós temos aqui o surubim, a matrinchã, o dourado, e os peixes exóticos também. O tucunaré, que é um problema para o Rio São Francisco, que foi colocado ali de alguma maneira errada e que hoje compete com os peixes locais. A questão de lazer, a questão de conhecimento, a questão de turismo, o número de pessoas que já estão vindo para conhecer o aquário da Prefeitura de Belo Horizonte. O aquário ele foi incorporado ao turismo da capital mineira. Toda grande cidade do mundo possui um aquário, geralmente são marinhos. É assim em Amsterdã, é assim em Londres, nas cidades japonesas, e Belo Horizonte precisava ter um equipamento como esse. Nós hoje, a Fundação Zoobotânica como um todo, Ronaldo, recebe em torno de 1,5 milhão de pessoas por ano. Deve-se incluir, além do Jardim Botânico, do Jardim Zoológico, o Parque Ecológico da Pampulha, o Jardim Japonês, né? E o aquário recebe aproximadamente 300 a 400 mil pessoas por ano. Nós somos, sem sombra de dúvida, um local de lazer, turismo, entretenimento, mas fundamentalmente de sensibilização das pessoas. Eu queria dar um testemunho. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal visitar um aquário e lembro muito bem que paguei 13 euros, o que corresponde hoje a mais ou menos 40 reais, qualquer coisa assim. O acesso aqui ao aquário da Prefeitura é 5 reais, é isso mesmo? 5 reais? É isso mesmo. Nós cobramos a entrada na Fundação Zoobotânica, né? E agregamos uma outra cobrança que é específica para esse equipamento. Devendo se lembrar que nós praticamos a gratuidade para menores de 7 anos de idade, maiores de 60, escolas da rede pública, municipal ou estadual, além de grupos de terceira idade e entidades de filantropia. Para conhecer bem o aquário, para curtir, para ver os peixes, para ter conhecimento, por exemplo, são 5 rios, são 5 estados atravessados pelo Rio São Francisco. E aqui tem a bandeira desses estados. Quanto tempo que um cidadão normal demora aqui no aquário? Olha, aqui é uma visita de aproximadamente 40 minutos, ela sendo feita aproveitando tudo o que aqui é mostrado. Aqui nós valorizamos a botânica, através das matas ciliares, né, os biomas que existem no São Francisco, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado. Valorizamos a fauna, a beleza da ictiofauna, da fauna aquática,
mas também a questão do elemento humano, né? A superstição, você tem as carrancas, por exemplo, né? Que demonstram uma superstição da população ribeirinha. Nós valorizamos o transporte fluvial através da exposição das canoas, a âncora, as pedras que compõem o rio. Então aqui você tem uma possibilidade de contemplar toda a beleza e todo o talento da população ribeirinha mesmo. Nós recebemos, Ronaldo, recentemente, eu quero fazer aqui um elogio, sei que você tem uma grande simpatia por ela, da ex-deputada federal Maria Elvira, um barco que é uma réplica fiel do Rio São Francisco, que a gente deve, dentro dos próximos meses, inclusive, colocar na nossa área de exposição. Então aqui é um local onde se contempla toda a beleza e toda a grandiosidade, não só da fauna e da flora, mas também do ser humano. Parque Ecológico, promotor Francisco Lins do Rego, um belíssimo parque, acesso gratuito, tem lá a história das bicicletas, né? E as pessoas às vezes não conhecem esse parque, que é, na minha visão, inclusive como professor, a melhor e talvez a maior obra de engenharia ambiental de Belo Horizonte, Parque Ecológico da Pampulha. Do parque é a transformação de um passivo, de um problema, em um ativo ambiental. Era uma área resultada da poluição, do assoreamento, foram mais de 30 hectares ali assoreados, que formaram ilhas. E daí a importância em se transformar uma área inútil, sujeita a todo tipo de mal utilização, né? Inclusive tráfico, presença de marginais no espaço, e a prefeitura se apropriou daquele terreno, transformando um problema em um santuário ecológico. É uma área importante, principalmente para a ave e fauna, que consolida o corredor ecológico, que é hoje a Lagoa da Pampulha e toda a sua região. Vamos voltar para a Fundação Zoobotânica. Tem um trabalho interessante seus que tem a ver com a Ponto Terra, que é educação ambiental, comunicação ambiental, mobilização ambiental. A questão da educação ambiental na Fundação Zoobotânica como um todo. A primeira questão é assim, nós somos um local de pesquisa e conservação. Pesquisa também. Fundamentalmente, o que nos mobiliza de fato é conhecer e preservar a biodiversidade mineira e brasileira. O turismo e o entretenimento é uma consequência do nosso trabalho. E o que a gente quer é que as pessoas respeitem todas as formas de vida. Daí a gente precisa conhecer, né, para amar e para preservar. Então, por exemplo, nós queremos que as pessoas entendam que os animais têm que ser como eles são, e não como a gente deseja que eles sejam. Daí, por exemplo, na educação ambiental, a gente tem um projeto que você incentiva bastante, que é o chamado Expedição Coruja. Uma vez por mês, nas luas cheias, nós recebemos grupos fechados que conhecem os animais de hábito noturno, né? Às vezes o visitante chega e fala que esse animal está dormindo e ele é preguiçoso. Não, ele está dormindo porque ele dorme durante o dia mesmo, e à noite é que ele sai, principalmente os animais caçadores, né? O lobo-guará é assim, né? O leão é assim, a jaguatirica. Então o que a gente quer de fato é que as pessoas respeitem os bichos e as plantas como eles são. Por fim, uma última pergunta, a questão dos animais. Os animais que também nós perdemos o Idi Amin, mas aqui também nascem muitos animais. Uma noção sobre esse nascimento de animais aqui no Jardim Zoológico da Fundação Zoobotânica. Bom, nós praticamos muito a política de valorizar as chamadas listas vermelhas de espécies da fauna ameaçadas de extinção. Nós temos aqui uma série de animais brasileiros ameaçados de extinção e conseguimos, Ronaldo, através de um trabalho chamado Bem-Estar Animal, um alto índice de reprodução em cativeiro. Nós aqui já reproduzimos o mutum, o lobo-guará, né, o mico-leão-dourado, animais brasileiros e também exóticos. Já reproduzimos elefantes, hipopótamos, girafas. Isso demonstra o quê? Que o nosso trabalho de respeito aos animais propicia um conforto e, consequentemente, um alto índice de reprodução em cativeiro, talvez um dos mais altos do Brasil. Evandro Xavier, parabéns a você, parabéns à sua equipe, e o agradecimento da TV Ponto Terra, e voltamos semana que vem com um novo programa Ecologia e Cidadania. Muito obrigado, Ronaldo.